O presidente do Senado Nacional, Davi Alcolumbre, o orçamento de 2025 já foi aprovado na comissão, estimando o superávit de 15 bilhões de reais. O relatório do projeto de lei orçamentária anual para 2025 foi aprovado hoje na comissão mista de orçamento e deve ser votado no plenário do Congresso ainda nessa tarde. O texto prevê um superávit de 15 bilhões de reais, valor superior a 3,7 bilhões previstos pelo governo no texto original. Essa sobra, segundo o relator, o senador Ângelo Coronel do PSD da Bahia, veio no ajuste da inflação aplicado ao teto de gastos. O resultado é positivo porque 44 bilhões destinados ao pagamento de precatórios ficam fora do cálculo do teto de gastos. Do contrário, o orçamento ficaria negativo. O orçamento de 2025 deveria ter sido votado até o fim do ano passado, mas teve a discussão prejudicada pela crise das emendas, pelo pacote de corte de gastos. A votação hoje foi acelerada. Os líderes com assento na comissão aprovaram a quebra de investimentos, recuaram todos os destaques e votaram o texto final por acordo com poucas intervenções. A sessão conjunta foi convocada na quarta-feira, ontem, pelo senador Davi Alcolumbre, que começou pouco depois das 3 horas da tarde. Vamos ouvir um pouquinho ao vivo? Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam presidente, por favor, eu gostaria de orientar. Também. Presidente, encaminhamentos. A votação é simbólica, não requer encaminhamento. Não, encaminhamento precisa ser feito, regimentalmente, presidente. não, encaminhamento não pode. E como assim? A gente vai... Pera um pouquinho só. Do orçamento? Artigo Pera 49. um pouquinho. Orientar, sim. Lei de orçamentário Lei de anual não pode orçamento ser sem simbólica, orientação não presidente. existe, presidente. E sem votação nominal Vou também consultar não. os nossos técnicos, um minuto. Um impasse para Não ver dá se pra vai votar. haver encaminhamentos ou não. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, mediando ali essa questão regimental, né, do regimento do Congresso. A votação será simbólica, mas os líderes querem encaminhar as bancadas. E gostaria de orientar. Presidente, assim... Líder, só um minuto. Só para esclarecer... Só estou um O minuto, meu tempo de líder vai ajudar a subsidiar o voto dos meus liderados. Por isso, eu queria aquecer a Vossa Excelência e eu não vou usar todo o tempo de líder. É muito curto o que eu tenho a me pronunciar aos liderados, mas eu gostaria que fosse nesse momento. Só um minuto, líder. Vou responder aqui. Artigo 49. Encerrada a discussão, par-se-á imediatamente a votação da matéria, podendo encaminhá-la a 4 senadores e 4 deputados, de preferência de partidos diferentes, pelo prazo de 5 minutos. Vossas Excelências têm razão. Muito obrigada. Concedo a palavra para encaminhar a deputada Adriana Ventura. Bom, vamos seguir acompanhando a votação, é claro, na sequência. Comigo, Ricardo Couto. Couto, bem-vindo. Boa tarde. Raquel Landim está conosco também. Boa tarde aos dois. E aí, Couto, a expectativa é grande, né? Para essa votação, já deveria ter acontecido. Finalmente, hein? chegando ao fim a novela. Agora só falta a votação no Congresso, mas vai demorar um pouquinho só, vai terminar logo. Ainda durante o jornal nós vamos ter o resultado. Vamos ter, finalmente, né, Raquel? Uma costura foi feita, né? Emendas sendo liberadas para aprovação desse orçamento. Uma boa tarde para você também, Raquel. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Olha, Diego, pelo que a gente vê, você repete a mesma receita que a gente viu em anos anteriores, né? Você tem uma grande quantidade de emendas, né, sendo liberadas para os parlamentares, até para conseguir essa aprovação, né? Vou até conferir aqui o valor, mas você tem um montante significativo de emendas, você tem um montante significativo de emendas de comissão, que são aquelas emendas que estão exatamente dando problemas, que estão em questionamento, em discussão, que vão ficar na mão dos líderes. E essas emendas de comissão, elas estão acabando, a maior parte aí nas mãos do Centrão, nas mãos da oposição. Então isso é uma grande discussão dentro do nosso orçamento, uma discussão aí que vai se arrastar
né, de como o legislativo toma um naco do orçamento federal. E você tem essa outra discussão, que é a questão dos precatórios. Esse não é um problema que vai aparecer neste ano. Neste ano, você vê que o orçamento ele só fica com... as contas do governo elas só ficam no azul, o orçamento ele só fica positivo, ele só fica com superávit, porque os precatórios estão do lado de fora e está tudo certo, porque você tem uma decisão do STF que permite que o ajuste contábil seja feito dessa forma até 2026. A partir de 2027, o governo tem que voltar a colocar os precatórios dentro do orçamento. E aí vai ser muito complicado, né? Você vê que esse é um expediente que está sendo usado desde 2023, isso já ali era um problema nas mãos de Jair Bolsonaro, você já tinha o Paulo Guedes lutando com essa história, depois Fernando Haddad pagou um pedaço desses precatórios, mas por decisão do Supremo isso ainda é autorizado a ser excluído da conta. Mas a partir de 2027 essa brecha vai acabar e aí você vai ter o real problema do orçamento brasileiro, porque o precatório tem que ser pago e vai ter que ser pago no ano em que ele é devido. Então você tem duas questões aí que vão precisar ser resolvidas. Uma delas ela é política e econômica, que é a questão das emendas, né, que é um problemaço aí, que é essa captura do orçamento público pelo legislativo, muitas vezes com desvios desse dinheiro público, e a questão dos precatórios, que não é um problema este ano por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, não é um problema ano que vem, mas a partir de 2027, se o Supremo não deixar de dar uma mãozinha, vai virar um problemão. Vamos trazer para cá um convidado que vai conversar com a gente agora. É o Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, ex-diretor do FMI. Paulo, bem-vindo, boa tarde. Bom, ficando de fora os precatórios, finalmente aprovado o orçamento. Qual que é a tua avaliação em relação a este assunto, né? Quer dizer, a Raquel está trazendo essa questão, porque já no ano que vem isso vai mudar, então o orçamento pode ter um balanço um pouco diferente desse apresentado em 2025. Boa tarde. Boa tarde. A notícia da aprovação do orçamento, ainda que é tardia, é positiva, porque cumpre-se uma etapa importante na vida econômica e financeira do país, que é o Congresso aprovar o orçamento. Ele foi aprovado dentro das linhas gerais propostas pelo governo, com as metas que o governo propôs em relação ao resultado primário e com os ajustes que permitem tornar o arcabouço fiscal mais flexível, entre eles a exclusão dos precatórios da conta do resultado primário. Raquel, Couto, tem perguntas? Oi, boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Uma coisa que chama a atenção nesse orçamento é a verba destinada a emendas parlamentares. Foi por isso que atrasou também a aprovação do orçamento, né? Que era para ser no fim do ano passado. Eu fiz uma conta rápida aqui, são 50 bilhões de reais, né? Essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais vai custar ao governo 23 bilhões. Você veja só que absurdo. Metade do dinheiro destinado aos parlamentares, às emendas, daria para compensar a isenção do imposto de renda de 20 milhões de pessoas. Como é que pode isso? Essa é uma distorção que já vinha se acumulando e que se acelerou durante o governo Bolsonaro, porque o presidente Bolsonaro estava fraco, precisava do Congresso, e o Congresso avançou no poder que o governo deve ter sobre a alocação dos gastos. É uma distorção fenomenal, porque essas emendas pioram a qualidade do gasto público, expulsam do orçamento coisas mais prioritárias, né, mais justas do ponto de vista social, mais eficazes, e lançam toda uma sombra sobre o gasto público no Brasil, né, porque é um festival de emendas mal controladas, mal monitoradas. Eu acho que existe até um consenso entre as várias facções de opinião econômica no Brasil quanto ao caráter prejudicial dessas emendas. O Congresso ficou muito isolado nesse assunto perante a opinião pública, mas o Congresso tem muito poder e o Congresso tem uma ala fisiológica muito pesada.
Então, o Congresso se comporta como se não devesse explicações à opinião pública. E o que a gente pode esperar é que essas explicações não dadas revertam em prejuízo eleitoral para os candidatos à renovação de mandato em 2026. Paulo, Obrigado. essa história dos precatórios, cada hora isso está de um jeito, né? Paga-se um pedaço, depois deixa-se de pagar, aí o Supremo vai e toma uma decisão. Na sua avaliação, isso tem que estar dentro do orçamento? Não tem? Qual que deveria ser a regra correta para tratar essa rubrica? Em primeiro lugar, o que são os precatórios? São dívidas da União reconhecidas que têm que ser pagas. Então, elas estão no estoque da dívida pública, ainda que sob denominação diferente. O pagamento dessa dívida e os juros sobre elas são itens normais do orçamento global, porque o pagamento representa a amortização de dívida pública e os juros representam um componente financeiro do déficit. Agora, uma coisa é a realidade do tamanho dos precatórios, né? Que é uma realidade que foi se acumulando ao longo de anos e que existe há muito tempo, está sendo administrada a duras penas. Isso é uma coisa. Outra coisa é como contabiliza esse gasto público, né? Veja que, independente da forma como se contabiliza, ele existe de fato, ele pesa na realidade, né, na medida que ele é desembolsado. Mas não é inteiramente indefensável que ele não seja tratado como gasto primário, porque ele liquida uma dívida, portanto é amortização de dívida, e ele paga juros sobre essa dívida. Então, até a ideia de tratar como um item excluído do resultado primário pode ser discutível, mas é pelo menos defensável, né? Paulo, uma coisa que é absurda nesse negócio de precatórios, eu sei bem, porque eu sou um credor de precatórios do governo há muitos e muitos anos, né? Deus veja. Ganhei um processo contra o INSS, da aposentadoria, em todas as instâncias, já faz anos, e não há nenhum prazo para pagar, não existe na lei um prazo determinado, porque a maioria das vítimas do INSS e do governo que não pagam os precatórios são idosos. E a maioria morre antes de receber esse dinheiro. Eu só queria saber se pode ficar de herança. Mas não tem como você obrigar o teu credor a pagar o que você está te devendo. É uma dívida muito especial essa contra você, que ela não tem prazo de pagamento. Então, o governo vai empurrando com a barriga na medida que ele não consegue realizar esses pagamentos todos, né? O mais justo seria estabelecer um critério social para dar prioridade àqueles que são mais velhos, que têm menos renda, né? Estabelecer algum tipo de política de liquidação dos precatórios, dado que... O que são essas dívidas? Elas são dívidas irrecorríveis. O governo não pode recorrer de novo quando ele é lançado um precatório. Então, tem que liquidar. Do lado do governo, o que acontece é que o peso dessa dívida é muito grande, né? Então, ele faz tudo possível para postergar esses acertos, né? Paulo, aproveitando sua presença aqui, ontem foi divulgada a taxa de juros, né? Opa, perdão, coach, o seu áudio estava fechado, não consegui te ouvir. Fala de novo, por favor. Não, é bem rápido, só para completar. Como é que é organizada a fila dos precatórios? Quais são os critérios? Eu nem sei, porque eu não sei se estão critérios claros que estão explicitados, né? E se não estão claros, a fila fica sujeita a lobbies, a pressões, até a corrupção, né? Então, precisaria ver. Eu confesso que eu não sei como é que está sendo administrada essa fila, não. Agora, Paulo, eu ia falar sobre a taxa de juros, né? Chegando a 14,25%, e as reportagens têm lembrado que foi o patamar que chegou durante uma crise, né, vivida no governo Dilma Rousseff. A gente vive circunstâncias parecidas. Por que essa taxa é tão alta na tua avaliação, Paulo? Essa taxa tão alta deriva de uma decisão tomada no final do ano passado, no meio daquele tumulto financeiro e cambial, e foi, no meu entender, uma decisão de pânico do Banco Central, que aumentou a taxa de juros em 1 ponto percentual e prometeu aumentos da mesma magnitude nas 2 primeiras reuniões de 2025. E nesta reunião de ontem, eles completaram a promessa, cumpriram a promessa. O que me preocupou, além do nível altíssimo da taxa de juros, o que me preocupou também foi o comunicado do Copom, que indicou um aumento da taxa de juros adicional na próxima reunião do Copom, na terceira reunião.
na terceira reunião da gestão do Galípolo. Então, me pergunto, o que vai fazer o governo agora? Vai dizer, a culpa não pode mais usar o Roberto Campos, né? Vai dizer que foi culpa do Galípolo, vai criticar o Galípolo, porque eu olho para o que está acontecendo e confesso que não vejo quando é que vai começar essa gestão do Galípolo na presidência do Banco Central. Porque na taxa de juros que chegou onde chegou, graças a essa decisão do final do ano passado, como é que ele ainda promete, ainda indica um aumento, ainda que ressalvando que de menor magnitude? É um efeito péssimo esse, porque desequilibra as finanças públicas. Nós estávamos falando do orçamento. Um dos grandes componentes do déficit público é a carga financeira, que é determinada em grande medida pela Selic, né? Ela concentra renda, essa Selic alta. Quem é que se beneficia desse gasto do governo? São os ricos, super ricos, classe média alta para cima, aqueles que têm poupança financeira. Então, é uma decisão lamentável essa. Eu compreendo que o Galípolo tem que cumprir a promessa que ele próprio ajudou a constituir, porque ele era diretor de política monetária na época em que isso foi feito. Entendo que ele estava amarrado, mas que ele já sinalize que vai haver novo aumento na próxima reunião. Por que não esperar, aguardar o que vai acontecer nos próximos 40, 45 dias e tomar a decisão sem essa orientação altista para a taxa de juros? Paulo, outra coisa que eu queria te perguntar, por que os economistas, teus colegas do mercado, erram tanto as previsões, né? Ano após ano, eles erram muito, né? Fora da margem de erro, né? O que é isso? É o mau humor do mercado com o governo? Como é que você explica isso? Não são todos incompetentes, né? Essa pesquisa que saiu da Quest ontem com operadores financeiros, tá? Eles ouviram 100 pessoas, né? Como se 100 pessoas soubessem o que vai acontecer com a economia brasileira. Você, como é que vê isso? Olha, os economistas, de uma maneira geral, não apenas os do mercado, têm uma capacidade de previsão muito limitada, eu me incluo nisso. A economia é muito complexa, um organismo muito complexo, e nosso instrumental teórico e estatístico não permite prever bem. Os economistas não são bons profetas, talvez só do passado. Nem isso, porque a gente tem dificuldade até de explicar o passado, né? Mas quando se trata de prever o futuro, é uma demanda que a sociedade faz. As empresas, os bancos, a mídia, perguntam aos economistas, e eles aí dizem coisas que eles não têm condições de dizer, né? Tem uma máxima de Wall Street que é: se você tem que prever, faça-o com frequência. É exatamente isso que o mercado faz. A cada semana, ou até menos, ele vai reajustando as suas projeções. Agora, há mau humor, provavelmente, também, né, Couto? Porque se você pegar a previsão do mercado, desse Focus do Banco Central, feita no início de 23, início de 24, e acumular, dá um crescimento da ordem de 2, se não me falha a memória, algo assim. E se você acumular o PIB que realmente foi observado, dá mais de 7, 7,5. Então, como se diz, está muito fora da margem de erro aceitável, né? Então, não sei, eu não me impressiono muito com essas projeções de economistas. Quando pioram, eu observo, a gente registra, mas não acredita muito necessariamente em nada, quando piora ou quando melhora. Raquel. Não, eu tô tranquila. Eu ia te perguntar também sobre... Deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta. Couto, vai lá. Os economistas do mercado erram muito e tal. Mas qual é a projeção que você faz para a economia brasileira esse ano? Olha, eu não vou te dar um número porque eu não estou entre os entrevistados do Copom que tem a obrigação de dar um número. Mas eu vou te dizer que provavelmente, posso estar enganado, mas provavelmente vai haver alguma desaceleração da economia. Não vai ser mais 3,5%. Quão forte vai ser essa desaceleração depende um pouco de como o governo se comportar. A política fiscal, se ela for apertada demais, ou a política monetária, se ela continuar praticando esses juros exorbitantes. E aí entra uma questão de economia política, né, Couto? Porque se o governo permite a economia mergulhar numa desaceleração forte em 25, será que ele vai conseguir reativá-la em 26, que é um ano crucial para o país? Que é o ano que nós vamos decidir se cai de novo nas mãos da direita bolsonarista ou se o Lula consegue se reeleger, né?
Então, como sempre, a economia é política. Sempre vai ser. Não adianta dizer, o governo está politizando a economia, porque sempre a economia é política. Então, o governo tem que trafegar entre dois polos aí. Por um lado, ele não pode ser responsável, por outro, ele não pode, em relação à inflação, por outro, ele não pode permitir que a economia mergulhe numa desaceleração pronunciada. Pois é. Sobre imposto de renda, né, o governo anunciou uma medida essa semana, um projeto enviado ao Congresso para isentar quem ganha até R$ 5.000. Em contrapartida, a sugestão do governo é taxar pessoas que ganham super salários, né? Hoje o ministro Fernando Haddad falou que esses super ricos são bem representados também no Congresso. Vamos ver. Tem super ricos no Congresso Nacional. Não tem só parlamentar com mandato popular, né? Aliás, não é a maioria da população que está representada no Congresso Nacional. Porque se você for pegar a quantidade de pessoas que ganham até 5 salários mínimos no Brasil e verificar quantas pessoas que têm uma renda baixa estão representadas no Congresso, você vai ver que é uma enorme desproporção. Agora, tem gente no Congresso Nacional que tem mandato popular. Quer dizer, ele foi eleito por pessoas que têm uma perspectiva de um país mais justo. Os super ricos também estão representados no Congresso. Aí, a gente viu a fala do ministro da Fazenda. Paulo, qual que é a tua expectativa em relação a esse projeto e a possibilidade de taxar super ricos, né, para tentar tirar um pouco do peso dessa população que ganha até 5 mil? Muito boa iniciativa do governo, já vinha sendo costurada, anunciada, agora foi costurada, preparada, agora foi anunciada, e ela tem dois aspectos. Ela alivia a situação dos mais pobres, dos que ganham até 5 mil, e onera mais os mais ricos, a partir de R$ 50.000, se não me falha a memória. Isso. Não tenho certeza. Não é isso? Isso aí. Então veja o que isso significa. Isso significa tornar o sistema tributário brasileiro menos injusto. Ele é muito injusto. E esse é um passo na direção de maior justiça tributária. E é um passo na direção daquilo do assunto que o Cocho levantou, porque ele vai injetar ânimo na economia em 2026 para botar dinheiro, vai aumentar a renda disponível dos setores que gastam mais, que tem propensão marginal a gastar maior. Então você vai ter, na verdade, um efeito líquido positivo sobre demanda e você vai ter uma melhora da justiça fiscal no Brasil, uma melhora da distribuição da renda. Paulo Nogueira, tem mais uma pergunta, Coach, ou podemos encerrar? Você que manda. Não, eu só queria agradecer, que foi muito boa a entrevista. Obrigado. Muito boa. Paulo Nogueira Batista Júnior, obrigado, viu, por nos atender. Um abraço para o senhor, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado a vocês.